Ainda antes de entrar no SQL em si, vamos entender agora como tabelas se relacionam entre si, como elas podem se relacionar. Vamos olhar um exemplo em que, além da tabela pessoas, em que nós temos então 4 cadastros, nós temos produtos, em que nós temos apenas 2 produtos, geladeira e fogão. Obviamente, estamos trabalhando com uma versão muito simplificada dos dados, que num ambiente real nós teremos algo mais complexo, com muito mais informações, mas o conceito permanece o mesmo. A vinculação entre dados de uma tabela e outra segue uma mesma lógica. Nós podemos ter, por exemplo, compras. Observem essa tabela compras e observem também que tipo de informações ela nos permite obter. Eu tenho aqui ID pessoas, ID produtos. Eu não tenho aqui a informação do tipo Rodrigo Lozina comprou uma geladeira diretamente no banco de dados. Por quê? Porque isso geraria possibilidade de erro, vá que haja um outro Rodrigo Lozina, ou vá que eu cadastre um novo produto chamado geladeira. E isso também gera um volume maior de informações sendo armazenadas no banco de dados. Eu vou ter muito mais coisas, nós vamos ver isso mais adiante, mas o que acontece é, Rodrigo Lozina é toda uma string que tem o R, O, D, tem uma série de informações. Já o ID pode ser, por exemplo, só um inteiro, ele ocupa muito menos espaço no banco de dados. E eu tenho o mesmo, né, e na verdade de forma mais precisa, a mesma informação. Rodrigo, porque ID pessoas é, no caso, para pessoas o ID, eu estou criando um campo chamado ID pessoas para dizer, este campo vai dizer qual é o ID da pessoa. Tem bancos de dados em que vocês vão encontrar assim, que no próprio campo pessoas também tem o ID pessoas, então é o mesmo campo. Você pode ter situações em que você tenha um outro nome aqui diferente, comprador. O sistema, a aplicação em Java, PHP, etc., que vai dar o significado, ou eventualmente alguns recursos no banco de dados. Mas em termos da tabela, você tem aqui um campo, que é o campo ID pessoas, e que no nosso exemplo original se referencia ao ID. Então eu estou dizendo que Rodrigo Lozina comprou geladeira em 19 de maio de 2010 ao valor de R$ 500. Ele também, o mesmo Rodrigo Lozina, comprou um fogão em tal data. E o Pedro comprou uma geladeira em tal data por tal valor. Então, essa tabela compras, já que temos esses cadastros de produtos e pessoas em outras tabelas, essa tabela compras nos permite dizer uma relação de 0 a N pessoas com 0 a N produtos. 1, 2, 3 N pessoas compraram 1, 2, 3 N produtos. E aqui nós temos uma tabela que nos permite essa informação. Nós também temos outras modalidades de informação em que é uma relação, por exemplo, direta. Eu posso ter, por exemplo, uma tabela empregos, que eu diga que o 1 é um vendedor, 2 é um auxiliar administrativo, etc. E eu tenha aqui apenas diretamente na tabela pessoas um ID empregos, por exemplo. E eu digo o emprego do Rodrigo, claro, aí eu estou assumindo que cada pessoa só tenha um emprego, naquele sistema tenha sido feito dessa maneira. Poderia ser o emprego, poderia ser a cidade da pessoa, eu poderia ter a tabela cidades, cidade 1 é São Paulo, 2 é Rio de Janeiro, etc. E aqui eu tenho diretamente nessa tabela a informação de qual é o emprego, ou qual é a cidade, ou o que for daquela pessoa. Então isso também, depois nós vamos repassar, retomar isso, mas eu posso ter situações em que para um campo, para uma entrada da tabela, existe apenas uma referência de uma outra tabela. Cada pessoa tem um único emprego, cada pessoa tem uma única cidade, cada pessoa tem um único perfil de compras, etc. E cada um referencia uma entrada de outra tabela. Ou eu posso ter, por exemplo, que cada pessoa pode ter comprado mais de um produto. O Rodrigo Lozina comprou 2 produtos. E aí eu tenho uma tabela que diz todas as pessoas e todos os produtos que elas compraram.
que é, nesse caso, esta outra tabela aqui. Isso são as tabelas, as gerações de relacionamentos 1 para n, ou 0 para n, e as relações de n para n. Então, isso tudo é uma coisa que nós veremos um pouco mais adiante, retomando depois de começarmos o básico do SQL, que é o modelo entidade-relacionamento. Eu tenho as entidades, que são as nossas tabelas, e os relacionamentos entre elas. Tudo isso nós vamos vendo aos poucos, mas nesta etapa, o que eu quero é que você tenha a compreensão de que nós temos a estrutura dos dados na forma de tabelas, vimos no vídeo anterior, e eu tenho a forma de informações de uma tabela estarem vinculadas a informações de outra tabela. Eu posso, numa tabela, ter um campo que justamente é um ID que referencia o mesmo ID como um campo de outra tabela. Ou eu posso ter uma tabela que faz a ligação entre uma e uma terceira tabela. Compras, ID pessoas tal, comprou ID produtos tal, ID pessoas tal, comprou ID produtos tal. E com isso, nós já temos a capacidade de construir consultas um pouco mais complexas. E agora nós vamos, no SQL, começar a construir tabelas, construir consultas e construir as consultas entre mais de uma tabela.